Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Estamos na nossa segunda temporada e hoje eu estou aqui com uma mulher inteligentíssima, vibração excelente. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar e uma pessoa muito, muito competente para falar sobre um tema que para a gente é muito importante, tá bom? Então, estou aqui com Samantha Pineda, minha querida amiga. Obrigada por ter aceitado o convite. A Samantha, que é advogada especialista em direito ambiental e é sócia no escritório Pineda e Cran. Seja bem-vinda. Obrigada, Lígia. Essa introdução aí gera uma expectativa. Muito obrigada por tanto cartaz. Justificada. Mas é muito legal estar aqui com você, porque eu queria estar aqui nessa cadeira, porque todas as vezes que eu ouço, que eu vejo vozes, eu vejo quão fundo você vai nos assuntos que muitas vezes são difíceis para as pessoas entenderem. Então, parabéns pelo teu trabalho, muito legal. Obrigada, um prazer, uma honra te receber. Obrigada por ter vindo até aqui. E assim, para começar, dar uma quebradinha, eu queria saber, o que te levou para o direito ambiental? Uma indignação. Eu acho que eu já nasci incomodada com injustiça, sabe? Quando eu via assim, alguém judiando de um cachorrinho, eu ia lá e roubava o cachorro do vizinho, porque o cachorro estava sendo judiado. Quando eu via alguma coisa, uma briga, isso sempre me incomodou, acho que é da minha natureza. E quando eu comecei a faculdade, em Curitiba, né, num meio urbano, eu via a crítica ao produtor rural, que era destruidor, que envenenava, e aquilo me causava uma revolta, porque eu tinha parentes, tios, que eram pequenos produtores rurais com quem eu convivia muito, e eu via que não era aquilo. Uhum. E aquela injustiça me incomodou desde o começo da faculdade. E quando na faculdade eu tive a oportunidade de fazer direito ambiental como uma cadeira optativa, e foi muito engraçado, porque eram 5 pessoas fazendo direito ambiental e 85 fazendo processo civil, penal. Mas eu já, desde o começo, tive esse ímpeto. E eu acho que assim, foi muito natural. Direito ambiental para o agro. Direito ambiental para o setor produtivo. Hoje a gente tem no escritório questões ligadas à mineração, terras indígenas, loteamentos. Não pode estar lá naquele lugar. Aí você não ocupa áreas ambientalmente relevantes. E quando você vai ver, tem as favelas, as ocupações irregulares, não tem tratamento de esgoto. Então, é muito hipócrita. E não deixa de ser, de novo, combater a injustiça, né? Que eu vejo esse desequilíbrio. Então, foi natural na minha vida. Aconteceu. E a respeito do nosso Código Florestal, o novo, né? Ele não começou ali. Eu acho que ele ganhou uma grande evidência ali. A gente ficou até com a impressão de que ele começou ali. Eu acho que ele veio até de uma forma, assim, bem atabalhoada, por alguns aspectos específicos quase que retroativos, ou muitas vezes sim, retroativos. Mas como que a gente chegou até ali? Qual que é a história da nossa legislação ambiental? É uma característica muito comum da nossa sociedade, Lígia, dizer, nossa, da noite para o dia aprovar essa lei. Como aconteceu agora com a lei de licenciamento ambiental. Na calada da noite, aprovaram a lei do retrocesso ambiental. Faz 20 anos que o projeto está em discussão. Eu acho que existem 2 fatores muito preponderantes. O primeiro é que a sociedade não acompanha as discussões legislativas. Quando o projeto é aprovado, quando ele está prestes a ser aprovado, aí vira um alarde da noite para o dia, estão atropelando, porque a gente não tem a cultura na sociedade de acompanhar as discussões do legislativo. Mas posso fazer um parênteses? Não quero te interromper. Você não acha que é muita coisa? A gente tem uma legislação assim, que tudo muda muito. O excesso de regras, né? O excesso de regras em todos os lados, assim. Concordo. Por outro lado, a gente precisava eleger alguns temas de interesse. Que a gente precisava... E hoje está fácil, porque se você entra no site da Câmara dos Deputados e coloca lá, eu quero acompanhar a lei de reforma tributária e do leite, você recebe um e-mail quando aquilo tem uma tramitação. Então, eu concordo, é um excesso e fica difícil de acompanhar. Por outro lado, há um desinteresse. A população não é educada politicamente para estar nesse lugar de análise do que está acontecendo. Então, primeiro, parece que nasceu ontem. E segundo, eu entendo que o Código Florestal ele teve uma particularidade, porque o primeiro Código Florestal é de 1934. 34 foi o primeiro código, lá naquela era Getúlio Vargas, onde a gente estava naquele período de se construir direitos e tudo isso. Aí veio um direito das florestas. Quando veio uma reforma, veio 65. E 65 foi a Revolução de 64, aquela coisa de retomada da sociedade, do poder e tal. Quando veio esse novo Código de 65, ele veio com uma roupagem já de dizer assim,
existem áreas protegidas. Foi quando nasceu a ideia da reserva legal, ainda sem esse nome. Foi quando nasceu a você ter obrigação de florestas protetoras, que eram as APPs, que era de 5 a 100 metros. E a proposta do novo código veio porque entre 65 e 2012, quando foi aprovado o novo código, existiram mudanças nessa legislação, que era o Código Florestal, que colocaram o produtor na ilegalidade. Então, era de 5 a 100 APP, por exemplo, dando um exemplo prático aqui. Era de 5 a 100 metros. Em 86, o 5 passou para 30. Então, o produtor rural, ele dormiu legal e acordou ilegal, devendo 25 metros na beira do rio. Aí, em 89, mudou reserva legal. Era um jeito, passou outro. Ou o máximo mudou, que era de 100, passou para 500. O código novo veio para tentar colocar uma ordem nessa insegurança, bagunça legislativa. Que gerava insegurança. Que gerava a ilegalidade de um produtor. Que qualquer fazenda que você entrasse, você conseguia achar uma ilegalidade. Então, ele veio. E aí começou a discussão aí, né? Quando eu comecei a participar em 2006. Nós começamos a tentar escrever um novo Código Florestal em 2006. Em 2008, assumiu o ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente. O setor ambiental percebeu que, pela primeira vez, o setor produtivo estava trabalhando numa lei ambiental, porque até então era só o setor ambientalista que trabalhava nisso. E veio um decreto, assim, muito duro, falando agora todo mundo tem que ter reserva legal até daqui a um ano, todo mundo tem que ter APP marcada. E aí se percebeu que todo mundo estava ilegal. E dali para frente foi uma briga, né? De 2008 a 2012 até a aprovação foi uma briga. E eu participei ativamente disso, fazia todas as redações, trabalhava com as frentes parlamentares e ali a carreira mudou, né? Eu era uma advogada de Curitiba, que advogava ali sindicatos rurais, e depois a gente teve uma prospecção nacional, uma projeção nacional do escritório, e eu passei a me envolver nessa questão de construir legislação. Foi interessante na carreira. E precisa de um aparato aí de conhecimento muito grande para conseguir contribuir desta forma. Dessa forma. Você me disse que é cristã, agora a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Não, a gente sempre fala disso aqui. Eu digo que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não tinha a menor noção de o que era construir uma legislação. Inclusive, muitas vezes, quando eu estava lá, a Lígia me perguntava assim, cara, as salsichas e as leis, melhor não saber como são feitas. É assim que faz? É isso mesmo? Eu estou aqui 2 horas da manhã escrevendo um texto, é isso aqui que amanhã vai ser discutido por deputados, parlamentares, senadores. E eu acho que a ignorância, muitas vezes, é a mãe do sangue frio. Ela me levou a um lugar de coragem que, se eu soubesse, eu não estaria lá. Acho que grande parte das coisas que a gente faz nessa vida são mais ou menos assim. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É isso. E aí foi essa questão que aí eu não sabia, mas eu nunca tive medo de dizer eu não sei. E eu nunca tive medo de estudar. Pelo contrário, eu sou uma entusiasta de saber essa coisa do meio ambiente. Então, como eram os códigos nos outros países? De que forma que a gente era diferente? De onde veio essa regra que é 30 metros? Aí fazia... Quem que pode responder? Eu sou advogada, não entendo se é 30 ou se é 5 ou se é 10. O que é o ideal? Chama a Embrapa, chama a USP. Aí a gente começou a colocar a ciência nessa discussão. Sim. E a gente começou a validar coisas que até então não eram validadas. Então, ficou muito difícil para as discussões ideológicas, de um lado e de outro. Não dá para ter APP. Pera. Cientificamente, se eu tiver uma proteção de mata ciliar, eu protejo o recurso hídrico. Então, todo mundo extremo, ganha. O extremo do lado de lá que não queria nada, não tinha uma sustentação científica. O outro lado que dizia não, tem que ser 100, também não tinha. Porque dizia, peraí, dependendo da declividade do terreno, você não precisa ter nada. Então, a gente conseguiu chegar num meio termo entre o possível politicamente e o defensável cientificamente. Isso. Foi bem interessante. E do lado do produtor, a questão estava bem abandonada. Né? A coisa foi entrando, de repente teve que haver uma reorganização ali para equilibrar as coisas. O nosso setor, que eu me coloco sempre como agro, ele é muito displicente no que não diz respeito à produção. Isso não é eu que tenho que cuidar, né? Eu vou cuidar de plantar, de produzir, de colher. Eu vou olhar se está chovendo, eu vou olhar se não está. E a gente foi realmente muito negligente nesse ponto. Então, quando o setor produtivo olhou para coisas que ele tinha que estar ali, e hoje eu acho que a Frente Parlamentar da Agropecuária, com o IPA, 59 instituições lá, discutindo pautas, a gente foi levado a isso por realmente um período de muita displicência com relação a isso.
talvez tenha nos colocado em apuros em muitas coisas. Uhum. Mas hoje a gente está evoluindo. Na votação, eu me lembro porque eu acompanhei. E eu lembro que a coisa estava tão desequilibrada, na verdade, ali, de representação, não de fundamentação jurídica ou científica, mas de representação. Porque sempre tem uma negociação, uma discussão. Que eu lembro de chegar num ponto que a Isabela Teixeira, que era a ministra do Meio Ambiente na época, estava defendendo pontos que nos favoreciam. Eu falei, gente, eu vou te colocar... isso aqui tá engraçado. É isso. Eu vou te colocar que sentávamos eu e um zootecnista da FamaSul para defender o lado do setor. E o advogado Leonardo Pape, que também entrou depois, doutor Luiz Carlos. Assim, nós éramos 4 entusiastas e técnicos, mas assim, limitados. E do outro lado, tinha PhD da França. tinha uma bancada gigantesca com um monte de indígenas lá fora debatendo. Né, na época, depois que foi aprovado, inclusive, no Veta Dilma, Camila Pitanga, Wagner Moura. A gente sempre teve um problema de representação. Inclusive, eu te pergunto hoje, São Paulo, o estado que a gente está, 70 parlamentares, quem é do agro? 2, talvez. E dos artistas, quem é? Dos artistas populares, né? Conhecido, quem é do agro? Quem é do agro? E eu sempre cito... Tem uma representação cultural que faz muito barulho em cima dessas pautas, né? Muito barulho, porque... Inclusive na questão do licenciamento agora. É isso, da lei da devastação. Aí você vai lá e pergunta, por quê? A pessoa fala, por que tem autolicenciamento? Aí você pergunta, e o que é ruim nisso? Não consegue responder. Então, na terceira pergunta, a pessoa não sustenta o que ela está. Por que é um inocente útil? É uma causa fácil de defender. Quem não quer passarinho, árvore e água limpa? Mas você não consegue dar essa sustentação de fundamentação. Né? Teve aqui o Aldo Rebelo, ele falou, é a corrupção da virtude. Você tem uma causa virtuosa, mas corrompida por dentro, ali na base. Porque é essencialmente comercial. É essencialmente quem vive do problema. Eu sempre falo assim, você vai lá no final, vê quem está defendendo, atinge a vida? Não, diretamente, né? Tem que ser diretamente. Sim. Não, então não pode falar. O tal do moderno não tem lugar de fala, né? Porque assim... não tem lugar de fala. Você não sabe do que você está falando. Exato. Vai ter app no Rio Tietê? Não. Seu apartamento vai ter reserva legal? Não. É isso. E você está defendendo o quê? Exato. Né? Você não separa seu lixo e quer salvar a Amazônia. Isso, exato. Acaba sendo uma coisa tão distoante que a gente acaba buscando um lugar de equilíbrio de verdade. E dentro do Código Florestal e agora da Lei de Licenciamento, a gente percebe assim, por que tanta briga contra a lei do licenciamento? Por que tantas pessoas são contra? Porque muita gente vive do problema. Quando eu não tenho regras claras, a corrupção, a venda de facilidade, a questão do oportunismo, ela é muito solta. E tem muita gente que vive disso. Tem, a gente sabe. Muitas ONGs, né? Muitos técnicos. Assim, eu vou partir do princípio básico. O cara recebe para denunciar o problema. Então, quando não houver mais o problema, não tem mais o que denunciar, não recebo mais. E se eu tenho a regra, né? Eu tenho um prazo para o órgão ambiental me dizer eu quero abrir uma fábrica de pneu. Se as regras estiverem claras para o que eu tenho que fazer, para os lugares onde eu tenho que estar, e para a documentação e para as medidas tecnológicas que eu tenho que adotar... Qual que é o problema? O técnico não vai ter trabalho. Exato. Exato, então, perfeito. É isso. Isso resume muita coisa. Agora, quando você entrou para destrinchar isso, né, para mexer na salsicha, o que você enxergou em comparação com outros países? Então, você falou que tinha PhD da França aqui, e aí? Eu enxerguei que existe, primeiro, um medo do Brasil lá fora muito grande. Existia um estudo na época que rodava bastante, a gente trouxe dos Estados Unidos, que chamava Farms Here, Forest There. Então, o estudo ele dizia exatamente que enquanto as fazendas estiverem aqui, a produção estiver aqui e as florestas estiverem lá, nós temos um domínio econômico, político, social, a gente consegue ser superior. E eu vi que a política ambiental desses outros países ela estava muito pautada em uma premissa que aqui não existia. As pessoas prósperas conseguem cuidar do meio ambiente. Essa era a visão lá. E aqui você não pode prosperar porque você tem que cuidar do meio ambiente. A legislação, por exemplo, na Alemanha, quando eles abandonaram a energia nuclear, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Angela Merkel, inteligentíssima,
Teve um apelo grande do meio ambiente, da questão ambiental, para abandonar a energia nuclear. E eles abandonaram. Isso aqui polui, isso aqui é ruim para o planeta, enfim. O que levou... Era um discurso, na época, Greenpeace muito forte, né? Era um discurso para você agradar a todo mundo. E quando começou a chegar a crise energética, que depois acabou, que agora, né, na guerra da Rússia com a Ucrânia ficou muito claro, a gente percebeu o que aconteceu com a Alemanha. Tiveram que se aquecer a lenha. Então, eu percebia no comparativo... Voltar para o extrativismo. Como faziam os incas. Eu percebia no comparativo que o direito ambiental dos outros países era pautado em um planejamento que incluía pessoas. E do Brasil queria excluir as pessoas. Exato. E aí que eu virei essa voz destoante. E era meio difícil para mim, porque eu não era, assim, aplaudida ou desejada em nenhuma mesa. Porque na mesa dos ruralistas eu era ambientalista e na mesa dos ambientalistas eu era ruralista. Ficou difícil, mas graças a Deus a autoestima estava em dia. Mas era interessante, porque você vê que você está no meio. E o meio é a ponderação, é onde você encontra a justiça ali, né? Eu tenho uma frase que eu adoro de Aristóteles, eu uso muito, que é virtu in medium est, que é a virtude está no centro. Está no centro. A busca do equilíbrio em qualquer coisa na sua vida, né? Tem os ditados populares, um pouco de drogas, um pouco de salada. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É sempre muito essa coisa de ponderação que é muito difícil na vida. Porque o equilíbrio nem sempre está no mesmo lugar. Né? O que é igualdade? Depende de onde você está saindo. Se eu tenho um muro e todo mundo tem que enxergar do outro lado, a igualdade é eu colocar escadas do mesmo tamanho para todo mundo? Pode parecer que sim, mas não é. Se a pessoa é mais baixa ou mais alta, aquela escada vai atender ou não. Então, a gente precisa ser realmente muito ponderado, razoável, ter bom senso para que a gente consiga colocar... E como é que você faz isso na política? Lígia... O cara da Embrapa chegava e dizia, é isso a ciência. Não faz sentido... Eu vou ser polêmica. Não, por favor. Não faz sentido reserva legal por reserva legal. Se eu tenho lá um capão de mato falando a nossa língua no meio de uma lavoura de soja, aquilo não tem qualquer função ecológica, ambiental. Pelo contrário, ela pode ser vetor de doença. Consanguinidade entre espécies ali pode dar um problema. Isso só vale se for um corredor ecológico que está ligado a uma APP que vai fazer diferença. Então, é válido eu propor tirar aquela reserva legal, tirar o mato dali mesmo e colocar em outro lugar. E repor, sim. Quando lugar politicamente isso seria possível? Imagina. Não se discute, é uma heresia. É uma heresia. E dentro desse contexto, o que eu observo, por exemplo, é a tal da bandeira vermelha. Se fala muito isso hoje em dia, red flag. Red flags. Então você pega de onde vem o dinheiro que alimenta essas ONGs. Normalmente vem de algum órgão internacional. Eu falo, por que esses caras estão interessados em preservar o meio ambiente aqui, antes de fazer lá? Por que tem tanta grana da comunidade internacional assim, a rodo? Né? Ou, assim, bonito, né? Tô te botando milhões aqui de reais para você preservar o seu meio ambiente. Isso não é virtuosismo, porque não é assim que funciona o mundo. A gente sabe. Quando a gente olha os países, a gente sabe que são empresas públicas, exato, trabalhando para os seus clientes, que são os cidadãos, tentando dar para eles a melhor qualidade de vida. E entre os países nós somos o quê? Concorrentes. Então, a gente pega o caso clássico lá da França, que é um dos maiores críticos aí da produção agropecuária brasileira, né? Quando a gente olha primeiro, as leis ambientais não chegam nem perto. Em segundo lugar, é o país que mais financia os seus produtores, que mais promove subsídios, aquilo custa para o Estado. Então, quanto mais a gente consegue concorrer, né, pior para eles. Pior para eles. E aí eu falo assim, é uma certeza? Não, mas as evidências são muito fortes. Fortíssimas. A gente consegue fazer ali multifatorialmente conectar as evidências. Então, assim, né? E quanto isso custa para o país? E eu participei recentemente de uma discussão promovida pela ProSoja, lá em Foz do Iguaçu, dos produtores de oleaginosas, e tinham franceses na mesa. E os franceses falam claramente ali, quando a gente está na sala fechada, claro que não o Macron vai falar isso, mas quando a gente está na sala fechada, eles dizem, nós não temos como concorrer. E a gente tem medo de não ter uma autossuficiência, porque e se acontece uma guerra? E ontem, esses dias, eu estava num evento falando dessa questão de investimento em questões ambientais. E o número que me trouxeram foi o seguinte, a gente está discutindo agora, vem COP30, o número do financiamento climático é 1,3 trilhão de dólares. O número para a transição energética para
zerar a emissão de gás de efeito estufa. Ok. É muito ou é pouco dinheiro? No nosso senso comum, quando a gente fala de 1,3 trilhão, a gente fala impossível investir em isso. E eu fiquei sabendo o seguinte, que a previsão de investimento do planeta em armamento este ano é 3,5 trilhão de dólares. Então, eu estou investindo 3,5 trilhão para matar pessoas e não quero investir 1,3 para salvar o planeta? Onde está a lógica? Então, a gente precisa olhar para isso de um jeito diferente, sem ingenuidade. E a França, quando você fala de subsídio, o Brasil subsidia 2 e pouco %. A média é 10%. Existem países que é 50%. Por quê? Porque eles querem ter uma segurança mínima de uma produção que garanta a alimentação da sua população. E política também. É muito difícil, depois que você põe o subsídio, você ganha um apoio político de uma classe. Muito difícil tirar. Quando eles quiseram tirar o subsídio do diesel para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, lembra o tratoraço de 2 anos atrás na Europa? Foi isso que aconteceu. Exato. Os caras pegaram esterco e jogaram em prédio público. Esterco em prédio público. E o pessoal não vai preso por isso. Quando a gente tem um movimento mundial que tem uma bandeira linda, Aldo Rebelo de novo, né? A corrupção da virtude, mas com outros motivos por trás, a gente precisa entender como é que o Brasil vai jogar esse jogo. Ou nós vamos para a mesa com as intenções claras, ou a gente vai fingir que a gente está colocando uma tarifa aí porque você prendeu o presidente e vou esconder que eu quero terras raras, porque as tuas terras raras interessam para mim, indústria de tecnologia. Isso. Eu até vi um vídeo seu desdobrando ali a comunicação do Trump em relação à nossa preservação. E eu tenho certeza que esse cara não acredita nisso. Ele não acredita no que ele está falando. É um subterfúgio argumentativo para punir o Brasil ali numa questão política, uma questão talvez diplomática. Não acompanhou, né, para a gente falar. O que o Trump falou? Ele disse que ele tinha muitos motivos para taxar o Brasil, inclusive porque o produtor rural desmatava ilegalmente e produzia nesse desmatamento ilegal e ia concorrer lá fora deslealmente com o produto dele. E ele sabe que isso não é verdadeiro. Cara, primeiro que ele sabe que não é verdadeiro. Segundo que quem tem APP e reserva legal, a concorrência desleal é daqui para lá, não de lá para cá. Então, assim, é argumento de ocasião. E muita gente embarca, Lídia. Claro. O que me dói é que muita gente embarca. Muita. Não dá para ser ingênuo. A questão ambiental não está ali só por ela. Mas você sabe que eu acho que a origem disso aí é muito engraçado. Quando eu tinha, acho que uns 15... A internet começou na minha geração quando eu tinha uns 12, 13, com 15 eu navegava ali, dava uma olhada. Então era o KD, tinha uns buscadores meio bizarros, assim. E eu comecei a explorar um pouco a ideia do Greenpeace. Estava surgindo por ali. Acho que ele é mais antigo, na verdade, mas chegou no Brasil ali a ideia. E, gente, com 15 anos, né? A gente quer salvar o mundo. Quem nunca? Quem nunca? E eu achava lindas aquelas imagens dos caras pichando barco, pegavam um barquinho. Caçador de baleia, ia lá. E eu falava, nossa, eu quero ter... Eu tinha até uma agenda do Greenpeace. Então, assim, você pega uma pessoa com essa vontade, nessa fase, você tem conhecimento de mundo... O inocente útil. O inocente útil. E, claro, uma pessoa sem capacidade intelectual ainda, né? Relação de causa e consequência ainda não totalmente formada, né? A gente sabe que o lobo frontal do cérebro se forma somente depois dos 22, ali ele está mais ou menos formado. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Fora isso, aí vou entrar num outro aspecto que a gente compartilha de alguma forma. A gente tem uma corrupção da inteligência no Brasil, da educação, que mantém os adultos adolescentes sem noção de causa e consequência, sem capacidade de buscar os dados primários para conseguir entender uma determinada questão e compram qualquer ideia. Qualquer ideia. Eu vou te dizer que e eu não vou dizer aqui o nome da ONG, tá? Eu não vou dizer o nome da ONG, enfim, vou tentar não polemizar mais. Não. Mas veio lembra quando vinha lista telefônica? Lembro. Eu não sei, eu acho que a gente deve ter aí uns 15 anos de diferença, mas enfim. Vinha a lista telefônica e ela vinha novinha, linda, e a gente abria lá e tinha os mapinhas da cidade atualizados e tal. E no meio da lista telefônica veio um encarte de Salve o Papagaio da Cara Roxa. Acabei de entregar a ONG. Salve o Papagaio da Cara Roxa. E tinha lá um negócio para você doar e ganhar uma camiseta. Eu fiz isso. Você fez? Eu fiz. É isso. Esse é o ponto. E aí, o que acontece?
Quando a gente olha, e aqui eu vou entrar na De Olho no Material Escolar, Exato. que ganhou o prêmio Darcy Ribeiro, que eu tô assim felicíssima por isso, porque é um movimento que começou de uma indignação, que está focado na causa. E eu sempre uso uma metáfora, né, que o carteiro que quer entregar a carta não liga para os cachorros que estão latindo. Tem um monte de cachorro latindo, mas ele vai entregar a carta. E a De Olho no Material Escolar fez essa pesquisa, a gente não veio dizer por dizer, fez essa pesquisa das menções negativas ao agro, com a AFEA, USP, instituição super renomada, e esse estudo está lá para quem quiser ver. Ou seja, ele foi contratado, mas ele é um estudo independente. Totalmente tem nada a ver com o agronegócio. 60% de menções negativas e pejorativas, das quais menos de 3% tem evidência científica. É tudo achismo, matéria jornalística. É chocante, né? E aí você entende por que as pessoas crescem com antipatia ao setor. Quanto de mensagem subliminar foi ali colocada de propósito? Paulo Freire falou. A crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto. Porque você domina mentes não pensantes. É um projeto. Por sinal, é engraçado isso, porque eu estou falando de quando eu tinha 15 anos, né? Então, portanto, faz 25 anos, 26. Não precisamos fazer conta. Fazer conta. Nós estamos querendo mudar tudo de uma hora para outra. Porque assim, a gente começou a perceber depois de uma construção de décadas e a coisa bateu feio. Exato. E é por isso que os extremos são ruins, né? Por isso que eu acho que a gente tem que devagar, em décadas, desconstruir. Essa vai ser uma necessidade, ter paciência, investir nesse negócio, fazer um lobby, claro, legal, porém positivo. Eu acho que a De Olho é uma iniciativa que está em cima disso. Todo mundo sabe, eu tenho crianças pequenas. A minha filha, foi esse ano ela leu um livro paradidático sobre emissão de gases de efeito estufa, pela exploração do petróleo. Eu falo, gente, tá bom. Não. Ah, você está falando que isso não existe? Não, eu não estou falando que isso não existe. Mas ela, na época, era uma menina de 5 anos. Nossa Senhora. Que não sabe ainda nem fazer a matemática básica, está aprendendo agora, começando a desenvolver. E ela já tem uma coisa carimbada ali na cabeça dela. Uhum. Então, assim, eu acho que as coisas têm que vir por ordem. Por quê? O objetivo da educação deveria ser ensinar a pessoa a raciocinar e não carimbar as coisas dela. Você tem que acreditar nisso, você tem que saber disso, entendeu? E isso não é uma coisa que nós estamos aqui concluindo. Isso é, estudos internacionais, PISA, TIMSS, essas avaliações de educação internacionais trouxeram que alunos de 5ª série do Brasil e do mundo têm lá um critério de leitura e interpretação. O Brasil está abaixo do baixo. Jovens de 15 anos com capacidade de exercer a cidadania. O Brasil está abaixo do baixo, não é a gente que está falando. Então, nós precisamos, primeiro, Lígia, nós estamos sendo comparados, por sinal. Comparados. Primeiro, gosto bastante dessa sua visão e acho imprescindível a gente falar isso. Não sejamos radicais, tenhamos paciência porque é um processo. É um processo. A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham paciência porque é um processo. Porque esse processo veio até aqui. E olha só que interessante, a autora desse livrinho em específico, especificamente esse livrinho, ela escrevia literatura quando eu era criança. Eu li livros dela quando eu tinha a mesma idade. Olha só. Mas ela também falar o nome aqui. Mas ela faz parte de todo esse processo por décadas, tá? Até a gente chegar até aqui. E, claro, não é uma pessoa especializada no assunto, provavelmente. Uma escritora infantil, de carreira. Mas veja como a gente precisa entrar lá também. Não, nós precisamos ter os nossos livros paradidáticos baseados na ciência, na verdade, e falar a língua da criança para a gente conseguir demonstrar. Até porque, naquela época, a população urbana ela tinha uma outra representatividade. Hoje, 85% das pessoas estão nas zonas urbanas. Sim. Então, assim, qual que é o contato que vai ter com a produção rural? Nenhum. Perderam a conexão do bife ao boi. A minha filha, e nós não estamos falando assim, pessoas de escolas públicas. A minha filha sempre estudou em escola particular, ela estava na 5ª série, chegou um dia na hora do almoço e falou assim, mãe, você defende quem corta árvore? Num questionamento inquisitivo, uma coisa meio... Caramba, pegou. Eu peguei o prato dela e tirei. Ela falou, não terminei. Eu falei, não, mas peraí, se você vai defender a árvore, não pode ter arroz, feijão, não pode ter batata, não pode ter carne. Ela falou, aí ela parou. Falei, então eu vou devolver seu prato e vou te falar sobre como a gente produz. A gente precisa tirar árvores para produzir. E o Brasil é o único país do planeta que tem regras para eu tirar árvores dentro de uma propriedade privada, onde eu tenho obrigação de manter árvores, né, de manter vegetação nativa e tal. E aí, o que eu fiz?
Dentro da minha, né, a gente é formiguinha. E eu quero até conclamar todo mundo que está vendo a gente precisa ser ativista. Eu fui à escola, falei com a professora e nos próximos, acho que ela ficou mais 4 anos nessa escola, eu dava uma palestra sobre produção alimentar todos os anos na 5ª série. Uhum. E Isso é muito legal. O primeiro slide era uma araucária caindo. Vamos chocar. Vamos chocar. Porque, gente, Tem não que se ser. faz omelete sem quebrar ovos. Tem que ser. E a gente faz de um jeito racional, inteligente, ponderado. Aquilo que a gente começou a falar aqui. O equilíbrio está no Brasil. E isso a gente deve ao Código Florestal. Toda a área ecologicamente importante está protegida. É uma APP. Beira de rio, em torno de nascente, encosta. Toda a área precisa, e eu gosto muito da arquitetura rural do Brasil. Quando a gente sobrevoa, a gente vê aquelas, parecem veias de mata que vão correndo ao longo dos rios. Essa arquitetura é nossa. Quando a gente sobrevoa a Europa, a gente vê aquele deserto Exato. de produção. Exato. E quando a gente fez o CAR, que parecia um castigo, né? E foi na época, né? Foi. Eu lembro daqueles técnicos que apareceram para fazer o mapeamento. O cara sumia com o dinheiro do produtor. O produtor tinha que fazer aquilo correndo. E não deixava a senha para o produtor. Exato. O link, o login e a senha do CAR não estavam com ele. Foi um né? pesadelo. Foi. Foi um pesadelo. Porém, depois que a gente conseguiu ajeitar a vida, ficou tudo o raio-x do que tem e o que não tem. Quando a Embrapa Territorial trouxe os dados, 66,3% de vegetação nativa, imagina, estão mentindo. Aí veio a ONU. Mas a gente lê isso até hoje. Né? Aí veio a NASA com outras medições. O Map Biomas, que está colocando, assim, sobrepondo. Exato. E falando, sim, é isso. E já tem até metodologia questionável. Eles têm N versões ali do levantamento. Vamos lá, né? Eu não sei, você disse que não podia falar das polêmicas, mas o Map Biomas é sustentado por várias ONGs internacionais. Exatamente, a gente sabe. A leitura, o satélite não mente, mas a interpretação... Sim. E nem assim eles estão conseguindo desmentir a informação da Embrapa, que foi levantada através do CAR, sobreposta e também confirmada, né, por um órgão da NASA, uma divisão ali de pesquisa. E hoje, né, gente, é tudo satélite. Não dá para mentir na imagem. Não dá. Hoje você derruba uma árvore, aparece lá. Então, assim... Só que uma coisa que dá é, por exemplo, para atribuir, e isso entrou no nosso inventário de emissões, atribuir todo o desmatamento ilegal ao agro. Isso não é real. Isso não é real. Porque quando o agro desmata, ele é embargado, você sabe. Embargo, processo crime, multa administrativa, processo civil para regeneração da área, não vende para o frigorífico, não vende para a cooperativa, não passa para a cooperativa. Você tem um CPF ou um CNPJ a quem responsabilizar. Completamente. E você tem todos os tipos de punição. Então, se aquele desmatamento for do agro, aquele produtor... Está frito, porque além de ter todas as sanções, ele não vende o produto. De quem é o desmatamento? Não tem desmatamento ilegal? Claro que tem. É do garimpo ilegal, estão levando todo o nosso minério lá para fora. É do crime. É do explorador de madeira, é do traficante de animal. É terras públicas. É terra pública. Então, só que no nosso inventário de emissões, e aí vem Map Biomas e diz 97% do desmatamento é do agro. Não é. Não é. A gente sabe disso, até por uma questão de lógica. De lógica. O satélite viu o desmatamento, mas ele não é do agro. Então, não é mentira o dado do satélite, mas a interpretação. Aliás, tem gente até tomando multa improcedente. Né? A gente sabe disso. Eu vou dizer, no escritório, nós conseguimos, incrivelmente, anular multas pelo próprio órgão ambiental, que chega e diz, não é isso, não foi assim. Existia outra forma, outro jeito, porque o que a gente não vê, a diferenciação é entre o desmatamento legal, o ilegal e o ilegítimo. O desmatamento legal é aquele que você pode, fora de APP e reserva, pede autorização e desmata. O desmatamento ilegal é aquele que você desmata onde não pode. Deliberadamente ali. Reserva legal e APP. E o desmatamento ilegítimo ou irregular é aquele que você desmata onde podia, só que sem a licença. Então você não teve um dano, você só teve uma irregularidade documental. Ele é irregular, mas ele não é ilegal. Ele está ali, ele precisa de uma regulamentação, de uma regularização. E essa diferenciação não é feita. Tudo mesmo balaio, tudo culpa do agro, enfim. E a gente não sabe muito por que tem tanta força contra aqui dentro. Esse é um ponto. Por exemplo, a gente sabe de casos, e você deve atender um monte lá, de áreas onde se poderia fazer a supressão, mas a licença não sai. Não sai. A licença não sai de jeito nenhum. A gente volta para quem vive do problema. Exato.
E aí Quando você falou lá atrás, eu lembrei na hora. Licenças, a gente tem aí pedidos de 8 anos de licenças que não saem. Então, isso é complexo. Pensa numa linha. Não, vamos tirar do agro, pensa numa linha de transmissão de energia. Sim. A gente está tentando trazer linhas de transmissão de energia do Nordeste para o Centro-Oeste, onde às vezes tem apagão, e a gente não consegue licenciar, porque cada estado tem uma regra, cada estado tem um valor, cada estado tem uma avaliação, e aí o pessoal fala, não precisa de lei. Nós não temos uma lei geral de licenciamento. O que rege o licenciamento hoje é uma resolução do CONAMA. CONAMA é um conselho. Então, o conselho do meu condomínio fez lá ou da minha empresa, fez lá uma regra. E aquilo é lei? Não é lei. Não é lei. Lei é o que é feito pelos parlamentares, com discussão com a sociedade. E essa lei de licenciamento ambiental que Lula veta ou não veta, enfim, precisa ser o norteador da segurança jurídica desse sujeito que quer fazer certo. E não sai. Não sai. E não sai. Então, é muito difícil, mesmo que você esteja fazendo certo, vem receber toda uma carga negativa de coisas. Porque, novamente, é aquilo. A gente vive por uma causa virtuosa, porém esquecendo das pessoas. Por isso que eu falo sempre, mas quando a gente fala das pessoas pobres que estão envolvidas ali, aí acho que a gente ganha um pouquinho de voz. Você sabe que essa é a minha esperança na COP, né? É. Porque Belém definitivamente não era o local. Não. Nós temos São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, tem estrutura hoteleira, de cidades que têm o seu tratamento de esgoto, que Belém não tem, que tem o seu tratamento de lixo, que Belém não tem, enfim. Mas nada acontece por acaso e eu acho que Deus é brasileiro. Quando esse pessoal que quer tanto defender o meio ambiente for ver o tanto que tem de pobreza, de miserabilidade, de DH lá no chão, por uma preservação a qualquer preço, a gente vai começar a falar, peraí, a gente preserva o meio ambiente para quê? Se não para o bem da humanidade. O meu questionamento, eu não sei se eu ando pessimista ou muito realista. Meu questionamento é, será que isso vai ser mostrado? Será que as pessoas... Não tem como esconder, Lígia, pensa. Não tem, mas as pessoas que estão indo ali, se elas não enxergaram a verdade até agora, será que elas vão ver agora? Muitas vezes eu acho que essas pessoas não querem ver a realidade. Mas isso sim, né? Tem o time do que é meio religião, né? Sim. Eu defendo isso independente do que... A mídia hoje não demonstra de uma forma ponderada a questão. Não. Né? Várias questões, mas essa em específico... E eu falo, quem está lá até ver isso, será que já não viu algo antes? Porque, assim, nós temos a maior área preservada e, assim, um grande parênteses sobre solo agricultável do mundo. Eu não estou preservando a Sibéria. Eu não estou preservando a Rússia na tundra. Eu estou preservando a área agricultável, minerável. Exato. Eu estou preservando a área onde chove mais de 1.500 milímetros por ano. Entendeu? Eu teria um alto índice de produtividade. Exato. Se a gente conseguiu fazer o que fez no Cerrado, imagina lá. Perfeito. E não estou falando nem de abrir área ilegal. Estou falando... Abrir o que tem que abrir, o que pode. Exato, supressão o que regular. pode, dentro da nossa regra. Olha só. Estou falando de tudo legal. E fazendo o que ninguém mais no mundo faz. Se isso não foi enxergado ainda, assim... Mas eu acho que não tem como a mídia do mundo todo vir cobrir um evento internacional sobre meio ambiente e não olhar para isso. Eu acho que os caras vão passar tanto estresse vou adorar. Questão logística que eles vão sair daqui meio bravo. O pessoal fala assim, parece que está torcendo contra. Não é torcer contra, é primeiro entender que eu já me posicionei nesse sentido. Eu acho que foi irresponsável por parte do Brasil de escolher Belém. Por que escolhemos Belém? Escolhemos Belém... Não vou falar. Então tá bom. Você falou pra mim que não tinha pergunta que eu fizesse te colocar em saia justa. Não me colocou em saia justa. Eu vou te colocar em saia justa se eu responder, mas... Se você não responder, está respondido. É isso, meu silêncio será a sua resposta. Pronto. E aí, quando a gente teve essa escolha irresponsável, e é um discurso irresponsável, por exemplo, do nosso governo, desmatamento zero, na hora de entregar, não vai entregar. Não vai entregar. Porque é uma questão, não é questão política. Eu já falei isso, é questão matemática. Se tem 18 mil leitos e uma COP tem 60 a 80 mil visitantes, não é política, é matemática. Política. Os caras colocaram navios de luxo lá para acomodar as delegações. Que não querem por questão de segurança. Claro. Que segurança oferece isso. Então, eu penso que uma vez que escolhemos Belém, entre aspas, eu torço muito para que os perrengues sejam positivos. Para que a gente olhe para a raça humana como parte.
Porque hoje, infelizmente, a política proposta pelo Brasil é a exclusão do humano como forma de preservação. E é o contrário. Você não cuida do que você não ama. Você não cuida do que você não conhece. Sim. Inclua. Né? Essa parte de fazer o equilíbrio, de novo, o equilíbrio entre o cuidar, entre o preservar e o explorar e o produzir, tem que estar junto. E você falou de polêmica, agora a polêmica eu vou falar eu. E assim, em primeiro lugar, para mim, vem o ser humano. Tá no Gênesis, né? E vem. Deus fez, isso aqui é para servir pra vocês, Adão e Eva. Sim. Todos os animais, todos os frutos são para servir vocês. Então, para mim, é isso, né? Em primeiro lugar, é uma criança passando Tem uma fome. briga no direito ambiental sobre o biocentrismo, que é, né, que é a vida sob todas as suas formas, que tem que ser respeitada, mas eu entendo que não deixa de ser biocentrismo se eu colocar no homem esse centro, porque a gente pode cuidar. Pode, claro. A natureza é cruel, né? A gente não é... O pessoal romantiza demais, né? E o leãozinho morando com a zebra. Não, ele caça, mata cruelmente para comer. Exato. É assim que funciona. E essa natureza, ela precisa ter uma harmonia. E a gente é capaz de provocar essa harmonia. E eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. E eu acho o agro um exemplo disso. Uhum. Porque não só onde nós preservamos. E eu não escolho comer ou respirar, eu faço os dois. Então, onde eu preservo, na área de preservação permanente, na reserva legal, eu cuido. Mas aonde eu planto, eu uso, e eu falo sempre, eu estou até repetitiva, plantio direto, fixação de nitrogênio, rotação de cultura, integração lavoura-pecuária-floresta. O Brasil está mostrando que pode ser carbono negativo na sua produção, que consegue melhorar o solo enquanto produz, que consegue servir a fauna. Eu fui para fazendas no Mato Grosso do Sul, onde tinha lá cervo, tuiuiu, onça, capivara, anta, comendo da soja. Meu irmão mandou ontem um vídeo. Olha que lindona. Tinha uma anta lá. Enorme. No nosso pasto enorme, convivendo. Esteve aqui, por sinal, o Richard Rasmussen. Sim. E ele estava contando a história do Parque das Emas, em que as onças, em volta, tem milho. As onças já não ficavam no refúgio. Por quê? Porque tinha muito cateto ali fora, muito queixada. Na verdade, elas iam caçar. Então, assim, elas voltavam ali só para recursos hídricos, mas elas estavam completamente confortáveis ali, dentro do maior berço de onças do Brasil. Né? E isso acontece de uma forma equilibrada. Porque a gente tem essa pré... Eu sempre falo, o Brasil nasceu sustentável porque a primeira coisa que se interessaram aqui foi o pau-brasil. Em 1605, a gente teve o regimento do pau-brasil. E quando a gente tem esse histórico de como nós nascemos e estamos aqui, às vezes as pessoas falam, mas você não pode se comparar com a Europa e Estados Unidos, que não tem nada de vegetação. Eu não quero me comparar. Pode, eles se desenvolveram em cima disso. Eu não quero me comparar. Eu quero dizer que a sua forma de desenvolver e te deixar rico foi explorando recurso natural. Eu sei explorar melhor que você. Então, eu posso me comparar, porque eu não quero acabar com a reserva legal e com a APP. Eu quero dizer que, pelo menos naquilo que eu posso, eu devo. Sim. Supressão de desmatamento zero, uma ova. Supressão de vegetação é um dever meu para a humanidade de produzir alimento. E outro, o Mr. Green Deal, esses dias, estava falando justamente sobre isso, plantio direto. Olha essa tecnologia nova, que fantástica. Eu falo de rotação de cultura, pasto integrado, né, integração lavoura-pecuária. Eu falei, gente, a gente faz isso faz muito tempo. E naturalmente. Naturalmente e com o benefício de aumentar a produtividade quando essas técnicas são aplicadas. E eu falo assim, isso traz benefício inclusive para o produtor. E eu já escutei esse argumento, mas então ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Tanto faz. Não interessa. Isso é uma assunção sua. Tá? Você está aduzindo isso, mas o fato é o fato. E outra, a política... preserva porque é obrigado, tanto faz. Preserva porque tá é obrigado. Preservando. Faz as políticas de boas práticas porque aumenta a produtividade. E está fazendo. Exato. E quando a gente compara, por exemplo, com os outros países que vêm e falam agora, né, política de mudança climática, que é todo mundo o que fala. Os quatro cavaleiros do apocalipse do Roberto Rodrigues, né? A insegurança alimentar, o problema da transição energética, a questão do problema social e as mudanças climáticas. Quando a gente olha só para as mudanças climáticas, o resto a gente está resolvendo fácil. Quando a gente olha para as mudanças climáticas, todas as políticas de remuneração para você diminuir emissões prejudicam o Brasil. Porque elas são feitas para uma agricultura temperada, onde eu tenho uma safra por ano, onde eu não tenho plantio direto, eu não tenho fixação de nitrogênio, eu não consigo ter rotação de cultura. Sim.
E aí sequestro lá é completamente diferente. eu preciso fazer alguma coisa a mais do que a lei me exige para ter adicionalidade para aquilo poder virar um crédito de carbono. E aqui eu já faço. É o básico, eu não consigo adicionalidade. É o obrigatório. Eu não consigo a tal da adicionalidade que me remunera por isso. Então, essa é uma crítica muito grande que eu, em particular, tenho em relação às políticas de crédito de carbono. Eu falo, gente, está todo mundo partindo de uma equação. Tá? Na prática, nós estamos vendendo e comprando fumaça. Vocês estão entendendo? Porque, assim, é uma equação. Se mudar uma variável que é baseada lá no IPCC, e o IPCC olha, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele olha para as bases da medição da produção norte-americana, europeia, que são completamente temperada. Isso, e bota a gente no mesmo balaio. E a gente sai prejudicado por ser sustentável. Exato. Eu vou ganhar menos dinheiro porque eu sou menos poluente. 2022, quem ganhou mais dinheiro com crédito de carbono do agro foi a China. Porque a China melhorou em 1% a coisa da suinocultura deles e da produção de arroz, que a gente já faz 10 vezes melhor, e a gente não consegue ganhar metade do que eles ganharam fazendo 10 vezes melhor do que eles fazem. Então, o que eu defendo? Eu acho que aqui é uma pauta importante. Nós temos a lei agora já do mercado regulado de carbono do Brasil. Por que o agro não entrou? Porque o agro tem que ser o vendedor de crédito de carbono. E de que forma nós vamos melhorar isso para o Brasil perante o mundo? Regulamentando essa lei que está pronta, colocando adicionalidade segundo os critérios da agricultura tropical. Eu não tenho ouvido, e aqui também fica o apelo, né, para o embaixador André Corrêa do Lago, que é muito, muito bom. Acho que a COP está em boas mãos aqui no Brasil. Precisamos falar de tropicalização. Porque se nós não olharmos para esse cinturão tropical do mundo como o resolvedor desses problemas de mudança climática e de segurança alimentar, não tem outra saída. Precisamos olhar para isso com um pouco mais de realidade. E aqui que me preocupa a irresponsabilidade. Vamos fazer na Amazônia a COP, daí chega na hora de fazer, não dá. Não dá. Desmatamento zero, chega na hora de fazer, não dá. Por quê? Esse discurso não está levando em conta que a gente precisa ser diferente para a gente poder ter pagamento por serviço ambiental, que é o que a gente merece. E mesmo assim, a gente tem, por exemplo, estudos nacionais da Unesp que fazem a medição, que mostram que a nossa emissão é completamente diferente. A nossa pecuária, em particular, né? Nosso boi pasta, o ano inteiro. Então, vamos lá. Então, assim, isso não tem sido considerado porque a gente está falando de uma equação internacional. E aí, como que a gente vai particularizar a emissão de cada país, que é muito complexo? Para deixar simples para quem quer entender. Quando a gente fala de emissões de uma indústria, de uma atividade, nós estamos falando do que ela emite. Então, eu estou fabricando um parafuso. O que aquela caldeira emite de CO2 equivalente, que é todos os gases de efeito estufa. É fácil fazer isso porque naquele processo de produção do parafuso, de produção do pneu, de produção eu tenho emissões. O agro, no seu processo de emissões, ele também capta. Então, não dá para eu fazer a equação internacional que fala medir emissões é medir só o que você emite, não é balanço. No agro não cabe, porque se eu não fizer balanço, eu não tenho a conta lá no fim. Porque é a única atividade que faz fotossíntese. Enquanto eu estou desenvolvendo a atividade, a fábrica do meu parafuso, que é um saco de soja, que é um boi, eu estou emitindo e captando ao mesmo tempo. Exato. A conta fica injusta. Então, se eu não tiver nessa equação, que é imposta para o mundo inteiro, o balanço para a agricultura não pode entrar. Tanto que nos 36 países que têm mercado regulado, nenhum tem o agro. Pois é. Por sinal, nós temos aqui um projeto, né, capitaneado aí pela Embrapa, de recuperação de pastagens. Nossa, que é um sumidouro de carbono. Pois é. E nós vamos contabilizar isso? Óbvio que não. Enquanto a gente não regulamentar a nossa lei de mercado de carbono, colocando na equação esse balanço, não. Agora, aí eu coloco novamente a conta, eu contabilizo novamente o humano na conta. Então, assim, nós vamos ganhar e gerar mais riqueza produzindo ou contabilizando crédito de carbono. Então, assim... Mas isso é uma grande ilusão que as pessoas têm. Elas Sim, porque a gente tem que preservar de toda forma. Não, mas elas acham assim, eu vou parar de produzir, eu tenho uma área verde lá, e a minha área verde eu vou parar de produzir, e porque eu vou ganhar com crédito de carbono. Gente, a conta que a gente fez, por exemplo, numa fazenda de soja, o incremento pelo crédito de carbono num projeto bem feito é de 5%. Então, nunca uma área produtiva vai produzir tanto serviço ambiental quanto a produção. Quanto a produção. A produção é o ativo principal. O que vai acontecer aqui vai ser um plus. Né? A sua sustentabilidade vai ter que entrar como valor agregado de produto. E aqui, Trump,
Quando o meu produtor, que tem reserva legal, APP, plantio direto e tudo isso que a gente falou, colocar o saco de soja lá fora, ele tem que custar mais caro que o seu. Isso. Porque o seu não faz nada disso. Isso. Então, eu produzo alimento e preservo. E, gente, não vem com essa história de eu não como soja, tá? Abre lá que tem óleo de soja no seu armário. Tem qualquer pipoquinha que você for comer no cinema. Pipoca, tem tudo. E outra, no seu boi tem soja. Na sua galinha tem soja. Enfim. Exato. E aí, esse é um ponto que eu acho interessante, né? Porque, novamente, eu volto para a equação. Assim, a equação é uma coisa subjetiva. Então, eu acho que vai ser difícil. A gente tem que tropicalizar essas equações, vamos pôr dessa forma, mas mesmo assim a gente tem variação de safra, a gente tem variação de precipitação, variação de produção de capim de um ano para o outro. Se eu corrijo um pouco mais o solo... É enlouquecedor se a gente parar para pensar no que é certo e justo mesmo. Então eu sempre falo assim, a gente vai ter que produzir, até porque, né, a gente tem ainda 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Desses 8 bilhões de população mundial, a gente vai ter aí que ter um incremento de 40% de produção no Brasil. A gente produz agricultura em 8% do território. Pois é. E nesses 20% que tem de pastagem, a gente consegue incrementar muito ainda. Mas nós precisamos adotar o agro como potencial do Brasil, se orgulhar de produzir alimento, fibra e energia do jeito que a gente produz. Pois é. E é um processo, né? O que você falou. É um processo. Agora, voltando para o código e voltando para a realidade do produtor, o código ele foi promulgado ali em 2012, né? Isso. Então eu diria que ele é um adolescente, ele é um pré-adolescente. Ai, mas deixa eu defender o meu filho. Não, defende, claro. Eu ia, na verdade, falar bem dele, né? Assim. Não, mas assim, ele é um pré-adolescente mais ou menos, porque o que ele teve de atrapalho no desenvolvimento? Quando ele nasceu, em 2012, ele já nasceu, quando a Dilma trouxe a questão de eu sanciono, ela trouxe com uma medida provisória, que fez 31 modificações no texto que foi aprovado pelo Congresso. Então, ficou mais um ano ali se discutindo essa medida provisória. Aí ele foi aprovado no fim de maio de 2012 foi aprovado, em outubro de 2012 ele nasceu de fato. Em janeiro de 2013, os partidos que a gente já conhece, não quero polemizar, sim, não. Entraram com uma ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, 3 ADIMs, 4 ADIMs no STF para questionar o Código Florestal. O STF, por sua vez, levou 6 anos, até 2019, para dizer o que era constitucional e o que não era constitucional. 90% foi tido como constitucional, mais 95%. Enquanto isso, ficou aquela inércia. Os estados falavam assim, a gente faz ou não faz? Vamos esperar. Então, ele nasceu em 2013, aí ele ficou até 2019 esperando. Quando ele veio, que os estados começaram a falar, agora vamos implementar... Veio a pandemia, fecharam os órgãos ambientais. 2020, 2021, ficou fechado o órgão ambiental. Então, vamos falar que, coitado do código, né? Sim. Ele, para implementação, ele teve muito tropeço. 2022, começou toda essa coisa. 2022, nós tivemos eleições. E a gente está aí com o carne na geladeira, não dá para esconder. Tiraram do Ministério do Meio Ambiente, tinham passado da Agricultura, tiraram da Agricultura e enfiaram no Ministério que ninguém sabe o que fazer com ele. Então, o código está sendo boicotado. Ele está sendo boicotado. Totalmente. Mas o ponto meu apesar de ele existir, o conceito dele, a ideia das regras que o regem, terem sido já colocadas ali na mesa, né, conhecidas desde 2012, talvez começadas a ser implementadas aí em sua integralidade, 2022, 2023, né? Então, colocar aí a eleição que não conta muito. Eu tenho uma ideia, uma impressão, talvez seja errada, mas a minha impressão é de que as pessoas acham ele quase que obsoleto em muitos pontos. Então, vamos desmatamento zero. Mas, gente, não é o que diz a lei. Vocês estão querendo mudar a lei e ela mal começou a ser aplicada. Então, nós estamos fechando parceria com a União Europeia, nos comprometendo a ter desmatamento zero. E não é essa a lei. Então, por que eu estou com essa ideia de que ele mal foi implementado, mal entrou? É um pré-adolescente na ideia, é uma criança aí na aplicação, mas ele não é respeitado e nem encarado com o peso que ele tem, porque ele é um troço desse tamanho, não é nem assim. O Brasil tem mania de desrespeitar a regra que ele mesmo cria. Eu vou sair do Código Florestal para a gente não ser parcial. Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que foi aprovada em 2010 e que diz assim:
Todos os municípios, os 5.865 municípios do Brasil, têm que ter o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos. Tem que reciclar o reciclável, tem que aproveitar o que é orgânico, ou gera energia, ou vai fazer compostagem, e só vai para o aterro, não para o lixão, o que é realmente rejeito. Qual que vai ser a punição para quem não fizer? O município que não fizer, ou o município que for muito pequeno pode fazer consórcio, deram todos os caminhos. O município que não fizer não acessa recurso federal. Esse é a pior sanção para qualquer município. Vocês têm 4 anos para fazer isso. 2010 foi aprovado até 2014. 2014, os municípios foram lá, deram uma chorada. 2018, eu vou resumir. 2024, ano passado, acabou o prazo, porque ele foi sendo prorrogado de 2010 a 2024. Mais da metade dos municípios do Brasil não tem o seu plano nacional de gerenciamento de resíduos. Então, o Brasil tem uma mania de fazer boas leis e não implementá-las. O Código Florestal foi elogiado em uma das COPs, quando o Obama era já o recém-ex-presidente dos Estados Unidos. O Obama falou que era a melhor lei ambiental do mundo. E a gente não implementa, porque a gente tem essa coisa de ou é preto ou é branco. Ou é um ou é outro. Eu acho que uma base forte para essa incongruência, uma base bem forte, não é a única, é sempre multifatorial. Sempre. A gente tem uma questão de legislação no Brasil, a gente tem uma questão política, a gente tem uma questão de educação, é multifatorial. Mas eu acho que um ponto é essa aplicação, assim, sem considerar a dificuldade de se aplicar. A realidade brasileira. A COP. Então vamos... A COP. A COP. É um exemplo. Você quer fazer, assim, a toque de caixa de cima para baixo. A ideia é linda, quero fazer uma COP na Amazônia, mas como que faz? Se a gente falar, por exemplo, dessa questão da reforma de pasto, né? Vamos fazer um programa, botar lá... Esqueci o orçamento do programa, desculpa, agora a gente não lembra mais nada. A gente são os hormônios, minha amiga. São os hormônios. A memória já não funciona mais tão bem. Mas se a gente colocar ali no papel, qual que é o problema? Nós vamos fazer essa reforma, gastar os tubos, e a grande maioria desses produtores não sabe manejar pasto. Isso vai degradar de novo. Porque o pasto bem manejado, ele é quase que eterno. Ele precisa de manutenção. Então, o que vai acontecer? Que vai todo mundo afundar de novo. Por exemplo, a questão da rastreabilidade no Brasil. Fala então, mas 70% dos produtores no Brasil são médios e pequenos. Eles não têm a condição de gerenciar a informação que a rastreabilidade cria para transformar aquilo em benefício. Até porque eles não têm o básico, eles não têm internet no campo. Exato. Então, o Brasil... Então, vira um custo e quebra o cara. A política pública brasileira tem esse vício reiterado de ter o sonho bonito, mas não conseguir fazer o caminho até ele. Então, tudo é plano, não quer meta. E o caminho é social. O caminho é educação, enriquecimento, vaga de trabalho, condição de infraestrutura. Exato. A gente discutindo a lei de licenciamento, tem 55 mil, em média, obras públicas paradas porque não são implementadas por falta de licenciamento ambiental. eu vou fazer uma estrada aqui. Ferrogrão. Gente, o básico, ferrogrão. Faz 6 anos que está lá parada e não vai. Então, a gente tem a política pública brasileira tem esse vício recorrente de não fazer o caminho até lá. E aí você falou, por que a gente tem a impressão que o código é obsoleto? Porque de 2008 a 2012, quando foi a discussão ferrenha a respeito de código florestal, os órgãos ambientais não licenciaram supressão de vegetação. Mato Grosso, que é um estado pujante, que era a nossa fronteira agrícola nesse período, ficou com os estados inertes, com os órgãos ambientais inertes, inclusive onde se podia licenciar supressão de vegetação e não se licenciou. E muita gente desmatou ilegal. E aí o pedido do estado de Mato Grosso é o quê? Passa essa data de corte de 2008 para 2012. Porque vocês foram tão inertes que muita gente que tinha que sobreviver fez ilegalmente porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E não é aquele desmatamento ilegal, é o desmatamento irregular, é o desmatamento onde eu podia. Só que como é depois de 2008, eu tenho que repor. Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque a gente tem a mania de fazer plano igual a gente faz no fim do ano. E deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Você teria que repor para possivelmente conseguir uma licença e suprimir de novo? Gente, é isso? É absurdo, é burro, mas é isso. Gente. É muito maluco. É bizarro. O Brasil precisa ter uma noção de planejamento, estratégia. A gente faz planos lindos. Né? Quando eu ouvi o discurso do presidente Lula, quando ele assumiu, eu juro, eu sou brasileira, eu não votei para ele. Aliás, eu não votei. Mas eu rezei muito para que desse certo. Porque o discurso era lindo.
Só que ele é uma lista de final de ano, de Papai Noel. Eu vou para academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer inglês, eu vou ser mais gentil, mas eu não olho e falo que academia eu posso ir, que exercício eu vou fazer, quantas vezes por semana. Isso é fazer um desejo virar uma meta, virar um plano, virar uma execução. E o Brasil não faz essa parte. Mas eu acho que é isso. Quando falta o social, a gente acabou de falar, né, lá no começo da conversa. Você falou do Farms Here, Forests There. Então, assim, onde existe evolução social, bem-estar, existe preservação. Os maiores países poluidores hoje, eles são países que a gente hoje, né, eufemisticamente chama de países em desenvolvimento, que antigamente a gente chamava de países de terceiro mundo. Né? Porque ficou politicamente incorreto. Porque ficou politicamente incorreto diminuir ou criticar ou dizer alguma coisa que é a verdade. É a verdade. São países subdesenvolvidos. O país mais poluidor hoje é a China, por exemplo, que descarta resíduos plásticos no mar, no rio, que vai para o oceano. Então, assim, que é o pulmão do mundo. A Índia, olha o Ganges, gente, altamente poluída. O Brasil também tem um problema com poluição. Grave nas cidades. Grave nas cidades, perfeito. A gente estava falando da questão dos resíduos. Então, assim, onde há desenvolvimento, existe preservação, porque sobra dinheiro para fazer a preservação. Então, antes da gente fazer um desenvolvimento aqui de várias coisas, até da facilidade de empregar pessoas para que elas tenham dignidade, a gente não consegue fazer o resto, fica dessa forma, fica a promessa, a lista de Papai Noel que não consegue ser cumprida. Porque não tem uma ferramenta. E eu vou mais longe. Eu acho que o que falta é coragem de dizer. Porque vamos lá, vamos brincar. Eu pego o mapa do Brasil e digo, hoje eu sou presidente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar, hoje eu tenho tecnologia fácil e rápida para isso, eu vou ver aptidões. A aptidão daqui é mineração, a aptidão daqui é preservação, a aptidão daqui é agricultura, a aptidão daqui é desenvolvimento tecnológico, enfim. E aí eu vou dizer assim, mundo é o seguinte, com base em ciência e com base em olhar a vida de pessoas, eu disse que eu vou suprimir X, 17, 21% da Amazônia, eu vou suprimir 30% do cerrado, eu vou repor X% de Mata Atlântica. Esse aqui é meu plano. Eu vou emitir com esse meu plano X% de gás de efeito estufa que eu vou mitigar com esta medida. E esse aqui é o plano. Esse aqui é o plano. E aí a gente não ia ter críticas mais para cada vez que a gente fala, nossa, vamos explorar petróleo na Foz do Amazonas. Porque tem petróleo e vai tirar as pessoas da pobreza. E vai fazer com que as pessoas... Ai, mas é transição energética. Sim, não é ruptura energética, é transição. A gente já deu um salto na energia eólica, um salto na energia solar. A gente está transformando o resíduo do boi em combustível do trator. Mas eu falo uma coisa. A gente ainda não tem avião que voa energia solar. Então tem limitações. Tem limitações. A gente agora está migrando para o SAF, que é o combustível... o biocombustível da aviação, mas é migração. E aí eu vou demonizar tudo aquilo que for vivendo disso. Fóssil. Vivendo disso, muitas vezes. Não tem jeito. Então, eu acho que um pouco falta de sinceridade, coragem de dizer eu vou fazer isso. Né? Um pouco porque não tem plano, um pouco porque não tem coragem, um pouco porque manipula. E a sociedade também está sendo induzida. Por isso que é tão importante a gente brigar pelo Plano Nacional de Educação. Com certeza. Para mim, a base está aí. 10 anos. E vai demorar, e precisa de investimento, e precisa de atenção, e precisa do nosso setor brigando ali no seu município, olhando. Ter critério de... Eu falo, a gente está muito junto com o TCU para isso. A gente precisa ter critério de avaliação, indicadores para que a gente veja, não está indo bem, como é que corrige. Não esperar 10 anos, porque ele vale por 10 anos, para dizer, ops, deu errado. Olhar no ano seguinte e falar, peraí, não está indo, como é que faz? Corrige. Né? Indicadores que a gente possa monitorar. Exatamente. Voltando para o código mais uma vez, como que a gente resume hoje... Porque a gente sabe, mas vamos elencar. Esse arcabouço jurídico ambiental brasileiro, como que a gente resume para o produtor ele? O que é o básico ali? Vamos lá. Porque aí depois eu quero endereçar o que nós estamos esquecendo de fazer. Tá. Não, vamos lá. Todo mundo tem que ter sua APP e sua reserva legal. Tá? Vai comprar uma fazenda. Olha ela... Aí ele tira todas as certidões negativas de débito trabalhista, de questão tributária, mas ele não pede uma certidão negativa do órgão ambiental. E isso é primordial.
Porque às vezes... comprar o problema, né? Ele compra, o problema vem com a área, muitas vezes, né? A questão de reposição, principalmente. Não responsabilidade criminal, por exemplo, mas a questão de ter que repor a área vem com a área. Então, às vezes, a área tem reserva legal e tem APP, mas tinha lá um desmatamento que foi irregular, não tinha uma autorização, e está lá no CAR como uma área consolidada. Às vezes tem uma contaminação de solo, às vezes tem um apicultor ali do lado que numa aplicação aérea, o apicultor está com um processo contra ele, ele não percebe, não viu. Então, APP, reserva legal e certidões negativas de órgãos ambientais. Depois, sobreposições. O Brasil tem milhões de hectares de unidades de conservação. Terra indígena, parque, reserva, quilombolas, áreas que têm restrição de uso. Inclusive assentamentos, que é outra coisa que não funciona. Assenta, larga lá os coitados desassentados, vai embora. Resolve. O assentamento não dá certo. Então, essa verificação de sobreposição é primordial também. Porque, às vezes, você está dentro de uma área complexa e você não sabe. Gente, no meu condomínio tem 30 anos, meu condomínio tem sobreposição. Bem-vinda. Então, vamos lá, né? É o nosso planejamento que falta, né? Fundiário, no Brasil, um caos. Capitania hereditária, sesmaria e caos depois disso. Acabou. Caos. E aí, olhar as questões de boas práticas no sentido de... O que eu ganho com isso? Produtividade. Depois você vai pensar em crédito de carbono, pagamento por serviço ambiental, mas produtividade. Se você conseguir fazer migração de combustível para biocombustível, se você conseguir migrar de plantio arado para plantio direto, fizer na pastagem uma integração com essa pastagem, fazer esse boi ter essa pastagem manejada e uma terminação precoce, tirar ele um pouquinho mais cedo. Estou falando aqui, rezando para né, ensinando o Padre Nosso para o vigário. Imagina. Mas esses cuidados todos, eles têm um efeito direto na produtividade, na lucratividade e indireto na sustentabilidade, que eu ainda sou uma otimista incorrigível. Eu acho que isso vai virar valor agregado de produto. Ah, espero que sim. Acho que vai. E dentro dos problemas que você visualiza, que judicializam, o que a gente está esquecendo mais de fazer? O que a gente percebe hoje é que a maioria dos produtores vão fazer lá uma limpeza de pasto e, às vezes, os estados, isso vai acabar com a lei de licenciamento, mas os estados dão tratamentos diferentes. Então, assim, no seu estado precisa comunicar que vai fazer limpeza de pasto. A limpeza que você vai fazer, tem árvores, tem indivíduos ali com mais de 10 centímetros né, de diâmetro na altura do peito, o DAP, dá uma olhada com detalhe. O sujeito que vai fazer para você, ele sabe onde é o limite da sua APP? Porque tem muitas vezes que entram na APP sem saber que entraram. Sim, prestador de serviço. Prestador de serviço e tal. E aí vem multa, vem embargo, vem várias outras coisas que o produtor fica lidando com aquilo por muito tempo. E, desculpa a ignorância, isso precisa ser só comunicado ou isso precisa ser comunicado e licenciado? Ou depende? Muitos estados, a maioria dos estados, não precisa de licença para limpeza de pasto, só comunicação. Porque se eu precisar da licença, eu estou ferrado, né? Então. Muitas vezes, o que a gente faz? Pede a licença, passou 60 dias, entra com mandado de segurança para o órgão responder. Porque o mandado de segurança não é assim, dê a licença ou não dê a licença, é órgão, responda. Gente, mas 60 dias em agricultura e pecuária já foi. Por isso que o planejamento é imprescindível. O planejamento é imprescindível. Se você tem uma área que precisa ser limpa, se você tem uma modificação, você está na pastagem e agora você vai fazer lavoura, faça isso com certo planejamento e antecedência para que você veja essa burocracia ambiental necessária. E essa questão da Lei Geral de Licenciamento agora, que é novidade, mas não é? É novidade do ponto de vista... Que é autodeclarada agora? Mais ou menos. Vamos lá. O que é a licença que é a LAC, que está todo mundo brigando. Ai, meu Deus, é licença por adesão e compromisso. O setor agropecuário é dispensado. Meu Deus, agora a agricultura não precisa mais de licença. Não, gente, nós temos procedimento próprio. Para qualquer supressão, a gente precisa de autorização. Se eu for construir uma granja, se eu for fazer uma baia, se eu for fazer um silo, eu vou precisar licenciar. Então, eu tenho procedimentos próprios dentro disso. Portanto, da Lei Geral de Licenciamento, eu estou dispensado. Mas, na licença de adesão e compromisso, é quando eu for fazer alguma intervenção de baixo ou médio impacto ambiental e quando o impacto daquela atividade for conhecido. O que vai acontecer? O órgão ambiental já vai ter um termo de referência para dizer assim, você vai fazer uma exploração de cascalho, que é baixo impacto,
as regras são essas. Se você me comprovar que você fez isso, você me manda essa documentação, você recebe a sua licença e você está sujeito a auditoria e fiscalização. Então não é esse caos todo, né? Sim. Você precisa de... Agora todo mundo vai se autodeclarar Brumadinho. O pessoal fala, gente, não. Alto impacto não é adesão e compromisso. Puxa vida, é um exagero, né? E aí induzem, eu digo, se vocês querem ser contra... Que legal, sejam honestos. Sim, esse que é os seus argumentos não enganem as pessoas. Esse que é o problema. Ai, Brumadinho vai poder se autodeclarar. Não, gente, é baixo impacto e médio impacto, impactos conhecidos. Uma padaria, o cascalho, coisas que eu sei quais são os impactos e que eu não vou dispensar o tempo daqueles técnicos para ver um EIA-RIMA a respeito de uma coisa que todo mundo sabe que impacto tem. Sim. E agora, outro ponto que eu acho que chamou muito a atenção no ano passado. Nós tivemos muitos eventos de fogo no ano passado, muitos incêndios, muitas queimadas. Foi uma estiagem acima do normal, né? Agora nós estamos tendo chuvas prolongadas. Parece que esse ano, em algumas regiões específicas, não teve seca. Mas está entrando agora, né? Nós estamos em agosto. Agosto é o mês do vento. Mês do vento. E a gente começou a notar essa questão das multas por responsabilidade, não por... infringir o fogo, ser responsável pelo fogo, né? O que veio depois foi um decreto. Isso. O ano passado, quando deu todo aquele fogo no Brasil, e vamos falar assim, se o pessoal acompanha, estão vendo a Califórnia, estão vendo Portugal, estão vendo o que está acontecendo no hemisfério no verão do hemisfério norte, está acontecendo no verão do hemisfério sul, no verão, na saída do inverno, né? Na época apta do hemisfério sul. Quando aconteceu todo aquele fogo no ano passado, a reação do governo, eu não vou criticar, mas foi fazer um decreto aumentando a pena e aumentando as responsabilidades. Então, eles mudaram o decreto 6514, que é o que regulamenta a lei de crimes ambientais, e trouxeram mais penas. E trouxeram uma coisa muito subjetiva. Se o fogo pega na sua propriedade e você deixou de fazer o que você deveria fazer, você vai ser responsabilizado. Isso, ou seja, além do cara perder tudo, ele ainda é mais penalizado. Né? Não, mas eles não disseram o que era que você deveria fazer. Se você deixar de fazer o que você deveria, mas o que eu deveria? Governo, me diga. E não veio essa lista. Então, alguns estados se adiantaram para tentar dizer o que era o que eu deveria fazer, e alguns não. E aí o fogo pega. E o problema é, se o fogo pegar, foi insuficiente. Se o fogo não pegar, pode ser que eu tenha feito em demasia. Olha isso. Eu vi alguns casos assim. Exato. Como dizer? Nós temos clientes no escritório que no ano passado receberam mais de 90 autos de infração por aquele fogo. Meu Deus. E aí, o que você faz nesse momento? Não, mas a responsabilidade é tua. Então, o que a gente orienta o produtor rural? Pegou fogo, documente tudo. Se você souber onde começou, quem que colocou, como é que foi, para que lado correu, o que você fez para combater, você fazia parte de um plano de contingência, um plano de ajuda mútua, você tinha brigada, você pegou a brigada do vizinho, você chamou o bombeiro. É um trabalho, mas assim, lembrando ao produtor, a administração tem 5 anos para multar, então pode ser que não venha a multa imediatamente, mas que ela venha nos anos sequentes. Existe uma ação civil pública para você poder repor aquele dano. E existe uma ação criminal que pode vir também. Então, documente tudo para que você tenha lá no seu arquivo, o histórico de como foi aquilo, para você tentar se eximir de responsabilidade. Mantenha seus aceros limpos, porque muitas vezes a gente sabe que dá trabalho, é difícil, mas o acero ele é imprescindível. Só que o ano passado, eu estava na região de Ribeirão Preto, eu vi o fogo pular o Rio Pardo. É isso. O fogo pulou o rio. Então, quem é um aceiro? É muito difícil. Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer. E aí o restante é tentar se eximir dessa responsabilidade quando de fato ela não é sua, né? Olha, para a gente ir encaminhando para o final, por que eu tenho a impressão de que tem um abismo entre as leis e a realidade? Por que a gente precisa fazer o impossível? Porque Lígia, tem um abismo entre as leis e a realidade. Eu já dei esse exemplo também outras vezes, mas assim, quando a gente olha a lei trabalhista, já falei também isso outra vez, né? A vaca dá leite no domingo. Sim. Ela insiste. Sim. Né? Quando chove, eu preciso plantar. No feriado também. No feriado. No feriado também. Quando não chove, eu preciso colher. E aí não interessa se aquele trabalhador é domingo, feriado, ele está de folga. E o Brasil dá a impressão que ele ignora a realidade. E existe um ditado de Rui Barbosa que diz: quando o direito ignora a realidade se vinga.
ignora o direito. Então, a gente tem tanta coisa que é irregular no Brasil, eu entendo, porque realmente as leis elas são muito utópicas. Quando nós vemos o discurso de defensores aqui do setor ambiental, que vem dizendo desmatamento zero no Brasil, é uma utopia. Defenda o razoável. E essa utopia acaba indo parar na legislação. Eu tenho, só para a gente, vou ser breve aqui, vou dar um exemplo no meu estado do Paraná. Nós tínhamos vários produtores que, junto com a produção, faziam manejo de araucária. Araucária endêmica é nessa região aqui do sul, né? Sul de São Paulo, um pouco de Minas, Paraná e tal. E eles faziam... Como que eles faziam o plantio dessas araucárias? Eles não faziam em linha, porque é uma copa muito grande, e eles não faziam ao mesmo tempo. Cada vez que abria uma clareirinha, eles iam lá e plantavam um pinhão. Ali. Então, era enriquecimento, não era nem por alinhamento, nem por contemporaneidade. E esse enriquecimento não foi reconhecido como plantio, porque não tinha os critérios nem de contemporaneidade, nem de alinhamento. E os planos de manejo foram suspensos, e depois eles foram cancelados porque suspeitava-se que existia perigo de extinção da araucária, que depois foi comprovado que não existia nem por falta de indivíduos, nem por falta de variabilidade genética. O que isso fez acontecer? Hoje, qualquer lavoura onde está nascendo uma araucária, o cara arranca. Quando antes ele cultivava. Então, para não ter o problema. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender? Que não adianta ser bonito, que precisa ser eficiente. E nós não estamos ainda nesse patamar. Eu acho que estamos melhorando. Quando eu estava lá brigando pelo Código Florestal, que foi aprovada a Lei Complementar 140 em 2011, que definiu competências ambientais, que foi aprovada a Lei de Política de Resíduos, eu acho que o setor produtivo entrou com mais força na discussão. E a gente tem conseguido leis um pouco mais factíveis. Mas a gente ainda acredita em Papai Noel. Ainda está utópico e esse abismo está diminuindo, mas existe. A gente tem que lutar contra ele mostrando ciência. Eu acho que a única forma da gente brigar com isso é dizer, tá vendo aqui essa produção de soja? Ela é muito mais sustentável do que a sua. Mas eu acho que a gente tem que ser motor disso também. De certa forma, porque a gente fica esperando muito de fora. Então, a gente sempre vai falando, olha, a educação no Brasil está horrível. E o que você está fazendo? Não, o governo... Então, não dá. A gente vai ter que começar a contribuir, vai ter que ser de interesse direto, né? Fazer essa sustentação para que isso possa ser mostrado, porque senão a outra parte está fazendo. Gente, é por isso que eu adoro ela. A outra parte está fazendo. Essa chamada tem que ser feita. Quando a gente fala em ativista, a gente sempre pensa no ambientalista. Cadê o ativista do agro? É que se radicalizou a palavra ativista, né? A gente tem que ser ativo pela nossa causa. Hoje eu estava vendo, é uma coisa até meio chocante, assim, vocês me perdoem, gente, a insalubridade do comentário, mas hoje eu recebi um vídeo de um pai que numa escola municipal do Mato Grosso identificou no material de matemática da filha de 10 anos uma questão sobre o uso de preservativo. Nossa. E ele ficou indignado e ele foi responder aquilo de alguma forma na escola, fora. E acho que é mais ou menos por aí. É que é bem chocante, né? Uma menina de 10 anos. Ela não está nem na puberdade ainda. Não. Então, assim... E você adianta informações que vão mais atrapalhar do que ajudar, mais confundir do que esclarecer. Claro. É inadequado. Inadequado. E as nossas legislações baseadas na utopia são inadequadas. Exato, são inadequadas. E várias vezes na nossa conversa, olha que engraçado, eu me remeti aqui, a minha memória foi remetida a uma lei, se eu não me engano foi uma lei estadual, que a gente recebeu aqui na década de 90, que todos os motoristas precisavam ter um kit de primeiros socorros no carro. Você lembra disso, né? Eu me lembro. Porque senão a gente ia ser multado. E quando você abriu o kit, tinha uma tesourinha lá de primário para as pessoas. E um band-aid e um gás. Band-aid, uma gás. E uma luvinha lá. Então, assim, gente, vai me desculpar, mas se a gente não notar, né, não entrar com uma ação, não pedir para algum parlamentar que a gente ajudou a eleger para contrariar aquela arbitrariedade que foge à realidade, não adianta, nós vamos ter que pagar para carregar a tesourinha ali no carro mesmo. Se você não gosta de política, você vai ser governado pelas leis que os políticos de que você não gosta fizeram. Então, se você não tem acesso a um parlamentar, vá no seu sindicato, vá na sua associação, vá na associação de bairro, se importe com o coletivo, exerça a cidadania. Mas aí a gente volta no que a gente falou. Nosso cidadão
não tem capacidade de exercer cidadania porque ele não foi educado para isso. Exato. Então, primeiro, vamos brigar por educação. É isso aí. Plano Nacional de Educação vai ser votado esse ano, todo mundo precisa estar nessa discussão, inclusive pelas questões ambientais, de produção, de formação das pessoas. E eu acredito, sabe? Eu acho que vem uma geração aí que está pensando um pouco melhor sobre isso. Com certeza. Mas nós que já passamos, eu sou 50 a mais, gente, ela ainda não. Mas nós que já passamos dos 50, acho que a gente precisa se reinventar todo dia e assumir que a gente precisa fazer o que a gente pode fazer. É o beija-flor fazendo a sua parte, jogando a gotinha de água no incêndio. É isso aí. Muito bom. Que delícia falar com você. Obrigada. Passou voando. Nem vi. Obrigada, adorei. Volte sempre. Sempre que me chamar, tô aqui. Obrigada, querida. Pessoal, é isso aí. Vamos para a próxima.